Bom dia, chegamos ao dia 32 no topo da montanha com Cristo, a experiência do ser e o poder de Deus. Sejam muito bem-vindos neste domingo. De manhã cedinho é nós aqui. Esse é o nosso penúltimo domingo, né? Domingo que vem vai ser o nosso último domingo, segunda-feira termina. Não amanhã, na próxima. Estamos a 8 dias de finalizar o nosso topo da montanha com Cristo. Está sendo maravilhoso, incrível. Tô vendo os depoimentos de vocês, gente, do começo para agora. A diferença que tem dos depoimentos, das formas que vocês têm feito e tudo mais, né? Hoje de manhã eu recebi uma técnica para quem faz hemodiálise, tá? Aí eu vou ensinar para vocês como é que é, tá? Deixa eu colocar aqui dia 32. Hemodiálise. Filtrar o sangue. Porque quem faz hemodiálise tem problema com os rins, ele não filtra, né? Tem esse problema porque se sente impuro. Em algum grau, em algum momento da vida, presente, passado ou futuro, se sentiu impuro ou se sente impuro em relação a alguma coisa. Então, não se sente digno de filtrar o próprio sangue, né? Porque ele é impuro. Sendo impuro, ele não tem pureza. Ele se considera a pessoa que fez isso em algum momento da sua vida, teve algum trauma ou alguma coisa nesse sentido, ou fez coisas, ou agiu de determinada forma que a pessoa se sente impura, tá? Então, eu vou ensinar hoje a ele se perdoar, como sempre, né? Sempre o perdão. E manifestar a pureza de Deus, porque Deus diz, meu filho é puro e santo como eu mesmo. Se o nosso Pai diz que nós somos puros e santos como Ele, é porque nós somos puros e santos como Deus, e não existe filho de Deus que seja impuro. Então, tem que ter uma reversão nessa forma de pensar e de sentir para manifestar a pureza, que aí volta a funcionar os rins. Vamos ver como é que vai acontecer. Provavelmente ou volta a funcionar os rins, ou a pessoa recebe o transplante, se ela acredita só na medicina tradicional, né? Porque aí perdoando vem a cura. Para manifestar a cura depende da pessoa. Se a pessoa acredita em milagres, em remissão espontânea, que ela é merecedora, acontece, senão é através de transplante. Depende do que a pessoa acredita, porque o único poder manifestador é a tua consciência individual. É o que eu sempre digo, todas as lives, todo dia. Não existem dois poderes manifestadores da tua vida, só existe um, e é a tua consciência. Gente, sendo assim, sabendo disso, vale a pena a vida para aprender a conhecer a nossa consciência, para nos perdoar, para que a gente possa manifestar o que realmente a gente é, né? Eu acho que vale muito isso a pena, porque se só existe um poder manifestador, e eu tô olhando a vista de novo, se só existe um único poder manifestador, e este poder manifestador é a tua consciência individual, não vale a pena conhecer como é que ela funciona e mandar nela? Para que ela execute o plano que você quer para a sua vida aqui, né, na manifestação. Para que a sua vida seja um sonho bom, que nem Jesus descreve no capítulo 31 de Um Curso em Milagres, viva o sonho bom. Ele pede, viva o sonho bom. Se você não sente que veio para iluminar, pelo menos viva o sonho bom. Ou seja, aprenda a governar a tua consciência para que ela manifeste coisas que sejam agradáveis para ti e para a tua vida, né? Então, viver o sonho é bom. É um pedido expresso de Jesus Cristo, olha só.
Eu só vou passar um creminho na mão, que eu acabo lavando muitas vezes e ele sai. E aí, quando eu venho aqui fazer a live, eu começo a tocar nas minhas mãos e começo a sentir ela meio ressecada. Até 2011 eu nunca tive a pele ressecada, nada. Sempre foi uma pele muito perfeita. Aí em 2011 eu tive, segundo a minha dermatologista, eu tava no último grau do estresse, que aí já tava perdendo cabelo, a pele já tava escamando que nem cobra. E depois de lá, nunca mais a minha pele foi a mesma, né? Eu não fiz ainda essa limpeza, esse perdão. Fiz tantas e a gente vai achando que fez tudo, né? Mas talvez eu ainda tenha essa de 2011 ali pra fazer. Né? Foi numa época que eu tava bem sobrecarregada no mestrado, com trabalho e tudo. Então é isso, vamos lá. Hoje, no dia 32, então, é a experiência do ser e o poder de Deus. Eu só vou ensinar essa técnica da hemodiálise antes, tá? Enquanto o teu sangue tá filtrando lá na máquina, 3 vezes por semana, 4 horas por dia, enquanto ele tá filtrando, você vai se perdoando por tudo o que tu sente que te tornou impuro ou que te fez impuro. Pede. Deus, aonde foi que isso começou? Aonde foi que isso começou? Onde foi que eu me senti impuro pela primeira vez? Vai te ser mostrada a imagem. Quando isso te for mostrado, você se perdoa por tudo aquilo. Provavelmente vem de muitas coisas para chegar num grau de o rim parar de funcionar, de os rins parar de funcionar. É porque você se sente impuro há muito tempo e muito profundamente em alguma coisa que você faz, tá? Gente, às vezes pode ser até aquelas senhoras, né, que perderam a virgindade, que para elas era pureza, entende? Então pode ser qualquer coisa muito simples. Pode ser uma criança que fez alguma coisa, ou que no tempo da puberdade, né, tava lá se masturbando. Pode ser muitas coisas, né? Então pode ser algumas coisas mais, alguma prostituta que se sente impura, ou não, pode ser uma pessoa normal que se sente impura pelo próprio sentir dela. A gente não sabe o que a pessoa sente, entende? É aquilo que eu sempre digo para vocês. O grau de dor, o grau de dor de cada um é diferente para determinadas coisas, entende? Tem pessoas que não iam estar nem aí para problema financeiro, tem pessoas que pensam em suicídio. Tem pessoas que um câncer não tá nem aí. Tem pessoas que uma unha encravada, meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Né? Aquelas viroses que dão, que é vômito e diarreia, tem gente que diz, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Né? Então, depende, o grau de dor de cada um é de cada um. Tá? E isso varia por inúmeros fatores. O fato é que vai ser num grau de dor que o teu eu superior escolheu que tu fosse passar para acordar. Então vale a pena tu acordar sem a dor. É isso que eu sempre digo. Isso é o livre-arbítrio que a gente tem de olhar e ver aonde foi que isso começou. Começou quando eu me senti impuro lá na minha infância. Então eu me perdoo por me sentir impuro. Assim, assado, eu me perdoo por essa pessoa, essa situação me tornar impuro, eu sou eu, me perdoo por estar nessa situação, me sentindo impuro, eu me perdoo por ser essa situação que fez com que eu me sentisse impuro, eu me perdoo por ser essa pessoa que fez com que eu me sentisse impuro. Eu sou essa pessoa que tá me falando isso, aquilo, que eu não presto, que eu isso, que eu aquilo, né? Eu sou essa pessoa. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda essa situação. Você vai fazer isso enquanto você estiver na hemodiálise toda vez, tá? E vai abençoando o teu sangue enquanto ele passa na máquina e volta pro teu corpo, tá? Vai abençoando o teu sangue o tempo todo. Eu te abençoo.
abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Vai ser um momento de trabalho, enquanto você estiver lá na máquina fazendo hemodiálise, tá? De auto perdão. Aí você vai se abençoando por tudo isso, né? Vai abençoando o teu sangue que é puro. E vai lembrar do verbo de Deus que Ele nos deu no curso em Milagres, que foi o verbo que nos deu vida, movimento e expressão, o verbo com que Ele nos fez. Ele diz, eu vos dou o meu verbo para usar. Então, Ele transformou o verbo dele, que é um sentir, que é uma expressão, em palavras, para que a gente use. Use para quê? Para operar milagres, tá? Então, Ele diz para nós, eu vos dou um filho, eu vos dou o meu verbo para usar. E o meu verbo diz, o meu filho é puro e santo como eu mesmo. Se tem alguma coisa na tua vida que tu te sente impuro, indigno, pobre pequeno pecador, vem agora comigo, feche os teus olhos e sente o verbo de Deus. O meu filho é puro e santo como eu mesmo. Eu me perdoo por toda esta situação. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda esta situação. Eu sou o Filho Santo de Deus, puro e santo como meu Pai, criado à sua imagem e semelhança. Meu Pai me deu de herança o seu verbo para usar. O meu filho é puro e santo como eu mesmo. O meu filho é puro e santo como eu mesmo. O meu filho é puro e santo como eu mesmo. Assim é. Amém. Bora? Bora. Para o dia 32 no topo da montanha, que é um pouco longo, tá? Então, compartilhem sempre esses vídeos, tá, gente? O máximo de vezes que você puder, porque é esse compartilhar do vídeo que vai fazer com que as pessoas vão se curando. Vocês percebem que todo vídeo é um vídeo de cura, né? Toda aula é uma aula de cura. Vocês percebem isso? Vocês percebem que está sendo curado os karmas de vocês? Vocês estão percebendo? E esse trabalho vem sendo guiado pelo conselho kármico, tá? Orientado por ele. De forma intuitiva, eu recebo o que eu devo falar para vocês, as técnicas que eu devo trazer para vocês, o que está precisando ser ensinado e o que vai ser curado. Eu recebo. Para que cada dia seja um dia de cura. Além de nós estarmos no topo da montanha com Cristo e na nossa vida cotidiana ao mesmo tempo, estão sendo feitas curas em toda a tua existência. Cada coisa que tu vive hoje na tua vida é fruto de existências, não é só dessa vida. Um probleminha que você tem hoje, uma doença, um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema estético, qualquer coisa, físico, qualquer coisa que você tenha hoje de problema é calcination, é consequência de coisas que você fez nessa vida, escolhas que você fez nessa vida, mas de todas as outras também. Então, curando a causa, se perdoando, você cura em todas. Por isso que elimina o karma. Porque Cristo não tem karma. Então, você consciente de que é o Cristo, que é puro e santo como teu Pai,
você elimina, você transcende o karma, entende? E todas as leis do mundo e o mundo todo. E só assim você consegue estar no mundo e não ser do mundo, que o professor Hélio Couto fala. Porque não é só não ter apego pelo mundo, é perdoar o mundo todo, é santificar o mundo, é perceber que ele é santo, porque ele foi feito pelo Filho de Deus santo. E isso é uma coisa que ninguém entende em um curso em milagres. Porque em um curso em milagres, quando Jesus disse que não foi Deus que fez o corpo, e nem o mundo, todo mundo começa a ter ódio do mundo e do corpo. E não entende que eles têm propósito santo, porque eles são sim feitos pelo Filho do Pai. Mesmo que desmemoriado. Se o Filho fez, é porque o Pai fez através dele. Então Deus não fez diretamente nem o mundo e nem o teu corpo, mas ele indiretamente fez porque foi o Filho dele que fez. E sendo filho, tem o Pai. Não tem Deus. Nós, sem Deus, não temos existência, não temos movimento, não temos expressão. O que nos dá vida, movimento e expressão é Deus. O que nos dá vida, vitalidade é Deus. O que nos dá movimento é Deus. O que nos dá expressão é Deus. Sem Deus a gente não existe, entende? Não tem como. E não é sem Deus no coração, sem amar Deus. Nós somos a expressão de Deus. Literalmente, é assim que é. E nós estamos aqui experimentando isso, tá? E dependendo do nosso grau de consciência, do quão divinos nós somos, mais a gente consegue expressar Deus ou menos a gente consegue expressar Deus. Quanto mais a gente se sente o pobre pequeno pecador, menos a gente expressa Deus. Quanto mais a gente se sente o filho amado, imagem e semelhança do Pai, feito o Pai, mais a gente consegue expressar Deus que a gente é. Entende? Isso depende do como a gente se sente, né? Quanto mais você se sente, você tem consciência de que você é Deus em manifestação, mais você expressa. Mais você expressa amor, mais você expressa alegria, mais você expressa felicidade, abundância, tudo de bom. Quanto menos você se acha próximo a Deus ou semelhante a Deus, mais problemas você manifesta. Aí começa a ter problema financeiro, de relacionamento, doenças. Quanto mais separado a gente se sente de Deus, mais problemas. Quanto mais um com Deus a gente se sente, menos problemas. Em todos os sentidos, mesmo que você se sinta separado, mas que você se sinta digno de Deus, você opera milagres. Entende? No entanto, vocês que estão aqui, vocês estão para a iluminação espiritual, para serem professores de Deus. Vamos lá, que hoje é longo. A experiência do ser e o poder de Deus. A experiência do ser é Deus. Não vem de Deus. Não é de Deus. É Deus. Eu quero que vocês anotem isso, vocês que fazem os recortes, vocês que estão fazendo os posts. Então, isso tem que ser bem entendido. A experiência do ser e o poder de Deus. Jesus nos diz, a experiência do ser, com letra maiúscula, é Deus. Então, tudo que a gente vive aqui é Deus. Aí ele diz, não vem de Deus, não é de Deus, é Deus. Olha a diferença. É Deus. A experiência do ser é Deus. Se toda a vida é a unicidade que é Deus, e Deus escolheu experimentar essa unicidade através do relacionamento, então tu também és essa experiência e estás em relacionamento com Deus através dessa experiência. Aqui devemos retornar os conceitos de unicidade e multiplicidade, pois se ainda retiveres quaisquer noção de Deus que sejam inexatas, elas surgirão aqui.
Falemos por um momento sobre o conceito de Deus, pois todos têm ao menos algum tipo de conceito de Deus. Falemos por um momento sobre o conceito de Deus. Primeiro, olharemos para o conceito de Deus como ser supremo. Deus como um ser, uma entidade. De certo modo, é mais fácil relacionar com Deus quando concebido dessa maneira, do que quando Deus é conhecido em termos mais amplos. Poderias conceber a Deus como concebes a ti mesmo. Quando pensas nas ideias apresentadas aqui, poderias conceber um Deus que decide conhecer a si mesmo. Poderias conceber um Deus que decide criar. Poderias conceber um Deus criando. Poderias conceber um Deus que concede livre-arbítrio às suas criações. Poderias talvez conceber um Deus que descansa ou que dá um passo para trás e testemunha o desenvolvimento de tudo que ele criou. Qual seria o propósito disso ser assim? Acaso Deus daria um passo para trás julgando a si mesmo pela bondade que ele criou? Talvez pensando que gostaria de fazer ajustes aqui e ali, mas ele não poderia fazê-lo por já ter concebido o livre-arbítrio? E se o próprio original era conhecer a si mesmo? E se o propósito original era conhecer a si mesmo? Que tipo de conhecimento isso proveria? Acaso isso não surgiria uma situação similar a um pai ou uma mãe que pensava conhecer a si mesmo através da observação dos filhos que gerou? Outro conceito de Deus é o conceito de Criador. Esse conceito poderia não ter qualquer relação com a noção de um Deus que quer conhecer a si mesmo. Esse conceito pode ser bastante amorfo e não tremendamente diferente das noções científicas acerca da origem da vida. Independentemente de ser chamado de Deus, Big Bang ou evolução, tal noção apresenta o conceito de algo que foi começado e depois foi liberado e que se desenvolve a partir de seus inícios de acordo com as leis científicas ou naturais. Outra ideia de Deus, dentro do conceito de Deus Criador, é a de um Deus que existe em tudo o que foi criado. Dentro deste conceito de Deus é visto como espírito em tudo que vive e também como espírito absoluto, uma força e um fator unificador. Dentro dessa ideia de Deus está mais próximo de ser considerado um ser participativo, embora essa ideia ainda seja insuficiente. O homem vive e tem livre-arbítrio. Os animais vivem de acordo com as leis da natureza. Deus ainda é um conceito. O meu primeiro conceito de Deus, gente, era o primeiro. Antes de tudo começar em 2018. Depois foi pro segundo, depois foi pro terceiro. E foi modificando, que nem tá agora. Vocês vão ver. No entanto, a maioria das crenças religiosas abrange o conceito de um Deus vivo. Como Deus poderia viver? Poderia viver no tempo e no espaço dentro de uma dimensão que não conhecemos? Ele vive como espírito dentro de nós e, como tal, cumpre um papel pequeno, talvez semelhante àquele que chamamos de nossa consciência? Que tipo de vida seria essa? No mínimo, uma vida difícil de se imaginar. Um conceito de Deus não é necessário. No entanto, os falsos conceitos de Deus são comprometedores tanto para Deus como para o ser. Por isso que eu digo para vocês que é mais fácil um ateu conhecer Deus do que um religioso. E Jesus fala a mesma coisa aqui em Um Curso de Amor. Por isso que eu digo que isso aqui é o diário da minha vida. Ele fala a mesma coisa. Porque um religioso tem preconcepções do que é Deus e do que é um ser ideal, que seria Jesus Cristo. Né? E a gente imagina que Jesus Cristo é como a gente criou na nossa mente. É que nem um relacionamento de utópico, um relacionamento de utopia, que você imagina que Jesus Cristo é de um jeito, que Deus é de um jeito. É uma imaginação que você tem, é uma preconcepção inventada que você tem de como você gostaria de ser, ou como deveria ser, ou como Deus deveria ser, ou como um iluminado deveria ser. E tudo isso não deixa você manifestar Deus que você é. Jesus vos falou
de sua vida como uma vida exemplar. Jesus foi chamado de Filho de Deus e também de Deus. Aqueles que compreendem o significado de qualquer uma ou de todas as vidas exemplares que vieram como revelações de quem Deus é, compreendem que tais vidas não estavam separadas de Deus. No entanto, acreditar que Deus é todas as pessoas ainda pode fazer com que sintas que tu não és Deus. Como isso poderia ser? Só pode ser assim porque, ao contemplar essa ideia, perdes teu sentido de ti mesmo. Há uma rebelião, uma negação do ser ou de Deus, que ocorre quando esses dois conceitos, o conceito de ser e de Deus, não podem ser conciliados ou reunidos em harmonia. O ser, ou Deus, precede em todas as vidas, Não há outra escolha enquanto o ser e Deus são vistos como separados. Independentemente de Deus ser visto como Criador ou como Ser Supremo, Deus ainda é visto como Todo-Poderoso. Enquanto Deus é visto como Todo-Poderoso, o homem é marginalizado. Apesar de Deus talvez ser visto em todas as coisas ou como o Espírito por meio do qual tudo o que vive, vive, Deus ainda é visto como se tivesse algo que o homem não tem. A lista daquilo que se pode imaginar que faz com que Deus seja poderoso e o homem não, poderia ser interminável. Assim, é possível fazer uma lista interminável daquilo que se acredita que diferencia Deus do homem. As vidas exemplares em que o poder de Deus foi demonstrado nas vidas dos homens e das mulheres são vistas como pouco mais de situações de passagem em que o poder de Deus passou através de homens e mulheres e outros homens e mulheres. Somente Jesus era conhecido como Filho de Deus e como Deus. É por isso que Jesus veio como vosso professor e foi usado com uma vida exemplar nesta obra. Esse é o ponto que esta obra se empenhou para transmitir, que o homem e Deus são um só. Não apenas o homem é Deus, mas Deus é o homem, a mulher e a criança. Deus é. Olha só. E ainda assim, Deus não poderia ser tudo aquilo que é, pois dessa maneira Deus não estaria em relacionamento. Se o mundo natural à tua volta te revelou algo acerca da natureza da vida de Deus, te revelou a verdade do relacionamento, como foi dito antes, se a separação tivesse colocado um fim ao relacionamento, então a separação realmente existiria. Cada entidade ou ser seria singular e sozinho. Entretanto, Deus foi considerado tudo do tudo. Como Deus poderia ser tudo do tudo e não ser também homem? Como Deus poderia ser tudo do tudo e não ser também homem? Como Deus poderia ser tudo aquilo que é e ao mesmo tempo não ser tudo aquilo que é? Como Deus poderia ser o Todo-Poderoso e o Deus vivente e também ser o homem humilde e impotente? Nesta obra, Deus também foi considerado o próprio relacionamento. Consideramos essa ideia novamente ao considerar o relacionamento de Deus com Jesus. O relacionamento declarado de Deus com Jesus foi o relacionamento de pai e filho, embora também foi o relacionamento como um só ser em essência. Um só ser em essência, mas diferente em relacionamento. Poderia Deus ser um só ser em essência, mas diferente em relacionamento para cada um de nós? A unicidade de Deus em essência não poderia ser a consciência que todos compartilhamos?
O relacionamento de Deus com tudo não poderia ser aquilo que diferencia Deus de nós e nós de Deus? De tal modo que sejamos um só ser em essência e diferentes? Seria possível que, embora sejamos um só ser em essência, com Deus, possamos também nos tornar mais divinos por meio da prática do relacionamento santo? Acaso as instruções que te foram dadas, como as instruções de acesso à unidade, tornar-se o ser do espaço amplo, e os meios que foram usados, tais como os 2 níveis de experiência que alcançaste durante os dias e noites de nosso tempo juntos, não poderiam ser tentativas para te mostrar como podes ficar mais semelhante a Deus em relacionamento, mesmo embora sejas Deus em essência? Isso responderia tuas perguntas sobre como Deus é tanto diferente como o mesmo? Isso responderia tuas perguntas sobre o grande poder de Deus quando comparado ao teu próprio poder? Poderias ver que o poder de Deus vem de seu relacionamento com tudo? Mais de que de seu ser? Essa é a maneira mais fácil de dizer isso, ainda que não seja exata. Ser é poder. No entanto, o ser, assim como a unicidade, não pode conhecer a si mesmo sem relacionamento. Tu és um em essência com o teu Pai, com Deus, com o Criador e com toda a criação. Contudo, também és um ser que existe em relacionamento. A medida de tua capacidade de estar em relacionamento é a medida de tua capacidade de ser semelhante a Deus. Ou seja, à medida em que a gente se relaciona, como Deus se relaciona com tudo e todos, mais semelhante a Ele nós somos. Em manifestação, porque a gente nunca deixa de ser Deus. Mas para entrar em fase com Ele, vamos usar uma expressão do professor Hélio Couto, para entrar em fase com Deus, nós temos que ser semelhante a eles em consciência consciente, porque nós já somos Deus em manifestação. Mas para expressar Deus, nós precisamos ser semelhante a eles em pensar, em sentir, em expressão, em relacionamento. Então, quanto mais a gente ama, quanto mais a gente se expressa a partir da união de que eu sou você e eu amo você, porque eu sou você e eu sou Deus ao mesmo tempo, quanto mais entra nesse relacionamento santo, nessa forma de relacionar-se com tudo e todos a partir da união, da unicidade, ao invés da separação, mais a gente entra em fase com Deus, mais a gente manifesta Deus, mais poderoso a gente fica. Porque o poder de Deus é nos liberado à medida que a gente avança em amor incondicional. Lembra que eu falei que a única coisa que encurta o cabo para a nossa essência divina, que é onde a gente está em estado de centelha agora, nesse instante, é o amor incondicional? Então, quanto mais amor incondicional você sente por tudo e todos o tempo todo, mais encurta o cabo, menor ele fica, menor a distância entre tu e o teu ser divino em manifestação. Entende? É assim que acontece o processo. Bem explicadinho, bem simples, bem fácil de entender. Bem tudo as caras. Eu nunca vi ninguém, e olha que eu estudo, falar com tanta clareza quem tu é, como tu expressa quem tu é, quem é Deus, como tu expressa, como tu chega lá, como tu é divino, como tu expressa a tua divindade, mas tu vê que é expressado ao mesmo tempo, Deus se expressa através do ser. Eu achei tão bonito isso no The Chosen, porque expressa a humanidade de Jesus ao mesmo tempo que expressa a divindade dele. Mostra ele chorando no colo da mãe dele porque ninguém entende o que ele fala, inclusive os seus apóstolos. Entende? E é o mesmo sentir que eu sinto muitas e muitas vezes.
Às vezes eu me sinto como Jesus naquele momento, impotente. E às vezes eu me sinto como Jesus operando milagres. Entende? E isso existe ao mesmo tempo dentro de mim. Eu vivo isso o tempo todo, o tempo todo. Eu me vejo divina, Deus em manifestação, com o poder de tocar o mundo todo e modificar o mundo todo. E às vezes eu olho as pessoas nas suas misérias de separação e eu me sinto pequena, impotente perante isso, sabe? Então isso acontece o tempo todo, o tempo todo. E isso acontece porque Deus quer se expressar em humana, na Ana humana e na Ana divina ao mesmo tempo. Entende? O sentimento de amor incondicional, ele não muda nunca. A alegria sobre-humana que existe lá dentro de mim não muda nunca. Mesmo eu observando o filho dele em sofrimento e podendo ajudar e sabendo que eu não devo interferir, ou às vezes não sabendo como ajudar e entendendo que está tudo perfeito do jeito que está, que não existem erros na criação, que tudo é perfeito como Deus fez o tempo todo. Entende? E isso existe dentro da gente o tempo todo. E vai continuar existindo depois que você despertar, depois que você manifestar. E isso não é oscilação. Isso é que você é os dois ao mesmo tempo. Deus se experimenta na divindade e na humanidade ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá. Ser é poder. No entanto, o ser, assim como a unicidade, não pode conhecer a si mesmo sem relacionamento. Tu és, em essência, como teu Pai, como Deus, como Criador e como toda a criação. Contudo, também és o ser que existe em relacionamento. A medida de tua capacidade de estar em relacionamento é a medida de tua capacidade de ser semelhante a Deus. Deus é o ser em relacionamento. Tu és capaz de todo o poder do ser de Deus, mas só és poderoso assim como Deus é poderoso em relacionamento. Porque Deus está em relacionamento com tudo, Deus é todo poderoso. Porque tu estás em um estado de relacionamento limitado, tens poder limitado. Essa é a diferença entre Deus e o homem. No entanto, essa diferença pode ser diminuída à medida que abraças o relacionamento santo. À medida que abraças o relacionamento santo, podes tornar-te tão poderoso quanto Deus é poderoso. Enfim. Gente do céu, deu para entender? Agora, olha só, até minha mão. Deu para entender por que eu digo para vocês que o pulso centelha, que a gente consegue fazer trabalhos com todas as centelhas, que a gente consegue fazer curas espirituais. Agora deu para entender porque eu sou a doida que me torna o meu irmão estuprador, assassino e tudo mais. Eu sou o meu irmão que tá na maca pedindo ajuda, o meu paciente, eu sou vocês. Dá para vocês entenderem? Vocês entendem que isso não é loucura? Vocês entendem que eu entro em relacionamento com você em tal nível de saber que eu sou você e saber que eu sou Deus ao mesmo tempo? E que por eu ainda ser humana, eu demoro às vezes 1 dia, 2 dias para transmutar aquilo que eu estou experienciando através de você, em mim. Entende? Por isso que eu sou perigosa. Eu sou perigosa para mim, nesse sentido, para a Ana Long, né? Enquanto um ser manifestado, eu sou perigosa. Eu sou perigosa para a divindade, eu sou perigosa para os negativos, eu sou perigosa para a existência. Assim como você também é.
E vai se tornar cada vez mais perigoso. Porque quanto mais você cresce em amor, quanto mais você tem consciência de que é tudo e todos o tempo todo, o sentir de Deus é revelado para ti. E quando o sentir de Deus é revelado para ti, e tu sente o sentir do Pai, tu cura. E não tem como tu não entrar em relacionamento com tudo e todos o tempo todo. Não tem como. Isso acontece de forma natural. E o não julgamento também acontece de forma natural por isso. Entende? E não tenta querer que as pessoas ao teu redor entendam isso. Mesmo as pessoas mais espiritualizadas, por exemplo, eu pensei que os estudantes de um curso em milagres seriam meus alunos. Porque eu sou a manifestação daquilo que eles procuram. Eu sou a manifestação consciente daquilo que eles procuram. Eu conheço o caminho. E ao invés disso, eles me rejeitam. Entende? Que nem na caverna de Platão. Quem não conhece o mito, estuda o mito. Platão, aconteceu isso com Platão. Então, o que ele fez? Ele fez um mito para expressar isso, porque ele viu que ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado, que chegou a ser crucificado, porque ele mostra a vida exemplar de como todos nós somos. E é que nem ele diz, porque nós não nos sentimos como ele, incapazes de ser ele, aí a gente destrói pra gente pensar que isso não existe, que isso não existe, que isso é uma ilusão. Ou põe ele como um mestre diferente de nós. Que aí também ele é o Messias, ele tem uma divindade lá que a gente não tem. Então, ele é diferente, né? Ele tem uma coisa diferente, né? Uma unção diferente, alguma coisa diferente, né? A gente não é que nem ele. A gente é humano, ele é divino. Eu tinha dificuldade, sabe, em ser humana e divina ao mesmo tempo, porque eu achei que eu ia ter que ser só divina, então, quando eu despertei. Que eu não ia mais ter corpo humano, que eu não ia mais ter fome, que eu não ia mais ter dor, doença, nem nada. Que onde eu pisasse, as coisas iam se consertando, sabe? Eu achei isso, assim, sabe? Tipo aqueles filmes, assim, que onde a pessoa vai pisando, vai ficando tudo dourado. Eu achei que ia acontecer assim, né? Mas não aconteceu nem com Jesus assim, porque poderia acontecer sim, tá? Pode acontecer isso sim. Mas a gente não interfere nesse sentido, a gente interfere em amor. Então o que eu faço, por exemplo? Eu pulso centelha, um dia vocês vão entender o que é isso, e eu consigo aumentar a frequência vibracional da Terra com um sentir de derramar amor incondicional sobre tudo e sobre todos. Eu invoco o amor do Pai sobre o Filho e eu visualizo ele descendo sobre todos os filhos de Deus. É o que eu chamo de chuva de Deus, né? Como se fosse uma pulseirinha. Eu vejo isso aqui, ó, essa pulseirinha aqui é da minha sobrinha, que ela quebrou, ela esqueceu aqui. Tá vendo que ela tem umas bolinhas, ó? Ela tem umas bolinhas e né? É bem assim que eu vejo, ó. Eu visualizo isso aqui. É bem mais ou menos desse tamanho também. Isso aqui assim, ó. Eu vou botar aqui, não, piorou. Pra ver, né? Mas é mais ou menos isso. Isso aqui é a chuva de Deus. Isso aqui cai sobre toda a Terra, sobre todo o planeta, e se infiltra, inclusive, na Terra, nas camadas da Terra, e isso vai elevando a frequência. E isso cai sobre nós, cai no coronário, cai nos nossos ombros, cai em todo o nosso corpo, né? E onde ela cai, ela se infiltra. E essa chuva de Deus,
quando acontece essa chuva de Deus, quando ela é intencionada por um Cristo desperto, né? Eu, pelo menos, eu visualizo assim, eu não sei os outros como veem, né? Eu vejo bem assim, bem exatamente assim. E quando eu vejo caindo essa chuva de Deus, quando ela é intencionada, é um burburinho no planeta inteiro. O planeta inteiro se movimenta, assim, espiritualmente, energeticamente. Ele sobe, como se fosse um tanto assim, ó. Ele sobe em frequência. Como se aumentasse uma camada da Terra, sabe, em luz. Ele sobe, né? Parece mesmo uma malha magnética que sobe, né? Que transcende, como se chegasse aos nossos joelhos, assim, a luz pura do Pai, sabe? E aí a gente vai tocando na terra e aquela luz que caiu na terra volta. E caiu também em nós, em cada parte de nós ela cai. E uns percebem, uns manifestam instantaneamente, outros têm mais dificuldade para receber, para deixar entrar, né? Mas ela infiltra, ela cai, ela infiltra no Filho de Deus, ela infiltra. Só que para manifestação demora, às vezes, um pouco mais, né? E é isso que Maria vai vir fazer no dia 31, né? Tá todo mundo falando de que Maria vai vir com as suas falanges, né? O que ela vai fazer é uma chuva de Deus, em outras palavras, né? Ela vai fazer uma chuva em todo o planeta, assim, bem isso aqui, né? Ó, isso aqui vai cair por todo o planeta, em cada um de nós, e vai se infiltrar em todo o planeta, elevando a vibração do planeta inteiro, de todos os animais, plantas, prédios, tudo, inclusive de nós, né? Então, se a gente está receptivo a receber conscientemente num momento em que todo o planeta junto vai receber essa chuva de Deus, né? Eu vou estar intencionando junto com ela a chuva de Deus. Eu até vou buscar antes as meninas na escola, para que às 6h20 eu esteja em casa intencionando a chuva de Deus, né? Corroborando com isso. E pode ter certeza que todos os Cristos despertos vão estar também, né? Você vai visualizar, vocês que são meus alunos vão conseguir visualizar isso aqui, ó. Depois vocês me contem no sábado. É bem isso aqui, ó. Aqui tem um coisinho, mas é uma luz dourada que desce do céu, em formato assim, ó, de uma pulseirinha com umas bolinhas de ouro, parece de ouro, assim, descendo do céu, mais ou menos nesse comprimento, é bem assim mesmo. E isso vai acontecer agora, sexta-feira, dia 31. É sexta ou quinta? É quinta, acho, né? Deixa eu ver aqui. Eu não falo com espíritos, eu não vejo seres extraterrestres, nem nada disso, mas eu sei das coisas. Como que eu sei, eu não sei. Só sei que eu sei das coisas. Eu acho que porque o meu canal é assim, eu me tornei a divindade, então eu consigo sentir o pensar e o sentir do Pai, sabe? Nos registros acásticos, eles disseram que a minha forma de expressão é muito, muito rara. Por isso que eu digo assim, não pensem que todos vão ser como a Ana Long. Provavelmente vocês vão ser muito semelhantes, mas não vai ser igual, sabe? Porque dizem que é muito rara. Eu nem sei qual é a minha forma de expressão. Eu só sei que às vezes eu sei das coisas. Eu sei de todas as coisas, não sei, mas quando eu sei, né? Da mesma forma que esses seres, esses espíritos ou esses seres extraterrestres aparecem para as pessoas, né, os mentores ou coisa e tal, orientando, eu sou como se eu fosse um próprio mentor, como se eu também soubesse, né? Daqui a pouco, todas as noites eu desdobro, vou lá receber orientação, depois eu venho aqui ser a Ana Long. De repente é isso, eu não sei, gente, porque eu não sei de todas as coisas, né? Mas que eu sei. Então, vai ser quinta-feira, né? Dia 31, às 6h21, né? Vai cair essa chuva de Deus. E vocês que já sabem como ela é, vão poder ver, se vocês quiserem, né? Como vocês sabem o que vai acontecer, vocês vão poder visualizar isso aqui, ó, que vai acontecer. Vai cair isso aqui do céu.
Isso já acontece em várias formas, eu intenciono isso já várias vezes, já intencionei para todo o planeta. Eu começo num lugar, eu tô num lugar, eu começo intencionando naquele ambiente, expando para o bairro, expando para a cidade, e aí expando pro país e estendo terra fora e voa fora, né? Que nem a consciência crística, que nem a luz rosa, né? A névoa rosa, da mesma forma eu vou intencionando isso aqui. Quando eu faço isso aqui, parece quase que eu ouço um umbral urrar quando isso acontece, né? Mas eles recebem também, todos recebem. Não tem como, se infiltra em todos os níveis e dimensões. Bom que eu pude mostrar para vocês verem como é. Que aí fica mais fácil de visualizar. É que nem a névoa rosa. Se eu não sei como é que eu vou explicar para vocês como é que é a consciência crística? Porque a consciência crística dá para visualizar, né? Ela é uma névoa rosa que você se torna, que você é. Então, como que eu sei que, mas para cada um é diferente? Não, ela é assim. Você pode visualizar diferente e tal, mas se você visualiza como ela é, você manifesta. A mesma coisa a chuva de Deus. Se você visualiza como é a chuva de Deus, você consegue, é mais fácil você ver, entende? Se você sabe como é, né? É a mesma coisa, você vai pegar uma erva, você não sabe como é que é um manjericão. Como é que você vai pegar um manjericão se você não sabe como é que é um manjericão, né? Que lindo, estamos juntos. Que lindo. Estaremos juntos, 18h20, é quinta-feira, né? Bora ser a chuva e fazer chover por tudinho também. Vocês conseguem fazer isso, porque vocês se tornam a névoa rosa. Vocês podem fazer aquela meditação da névoa rosa e depois ir se tornando a própria chuva de Deus. Vocês podem se visualizar, ou visualizar caindo a chuva de Deus, ou visualizar você se tornando a própria chuva de Deus também. Eu vejo ela caindo, sabe? Onde eu vou, sabe que tem aqueles desenhos que sai com a nuvenzinha na cabeça, aquela nuvenzinha cinza, né? Aqueles desenhos. Eu saio com isso aqui, ó, na cabeça. Eu saio com isso aqui. Aonde eu vou, eu levo essa chuva de Deus. Por isso que eu disse que eu contamino. Eu sou contaminante. Eu sou altamente contagiosa. Não tem como. Por que eu sou tão contagiosa? Porque só o amor pode ser compartilhado. Jesus escreve um livro inteiro para dizer isso, que só o amor pode ser compartilhado. E vocês entenderam aqui o que ele disse hoje? Que é usado Jesus. Jesus vem escrever isso aqui. É a parte da consciência crística como Jesus, que começa como homem Jesus, o mestre ascensionado. Aí vem ser o teu parceiro, aí depois se torna você e tudo mais. Por que é usado Jesus? Porque poderia ser usado várias partes da consciência crística. Poderia ser Maria, poderia ser outros mestres ascensionados. Por que Jesus? Porque Jesus é a expressão que a gente tem do Deus vivo manifestado, né? Do Messias. Nenhum outro veio com o nome de Messias, né? Só ele. Então, como ele tem esse arquétipo já montado na tua estrutura psíquica, tu sabe que tudo que vem de Jesus é verdadeiro, tudo que vem de Jesus vem do Pai, né? A gente já tem isso intrínseco no nosso humano, arquetipicamente. Então, vem a consciência crística, que ela não tem forma, que ela é aquela luz rosa, aquela névoa rosa. Vem a consciência crística manifestada em Jesus para dar orientação, porque eles sabem, a consciência crística sabe que arquetipicamente Jesus não tem barreiras em nós quando se trata de ser um com o Pai. Tu sente barreiras entre tu e Deus, entre eu e Deus. Agora não entre Jesus e Deus. Ninguém discute que ele era Deus manifestado. Isso não é uma discussão, isso é arquetípico. Todo mundo sabe no seu coração que Jesus foi o primeiro a receber a herança de Deus, que ele era o próprio Deus em manifestação, né? E isso não se discute, porque é arquetípico.
né? Tá no teu sentir, né? Maria já se discute. Aí tem religiões que Maria sim, Maria não. Os outros mestres, sim, mas Jesus ninguém discute, né? Mesmo não tendo a crença nele, ninguém discute, né? Mesmo não aceitando, ninguém discute. Ninguém discute se Jesus era divino ou não, né? Eu achei interessante um livro do psiquiatra brasileiro, muito querido ele, eu gosto de... Eu dei muitos livros dele para minha mãe. Ai, agora me fugiu o nome dele, meu Deus do céu. É bem famoso, ele tem vários livros. Aí ele resolveu, ele era ateu, ele resolveu investigar Jesus para saber se Jesus era mesmo Jesus ou se era só uma historinha, né? E aí ele queria provar que era só uma historinha. E aí ele acabou descrevendo todo o pensar, o sentir do mestre. Tem, acho que 3 livros, eu li um, de que ele fala sobre Jesus, o mestre dos mestres, Augusto Cury. E aí ele fala, né, sobre Jesus, que a intenção dele era querer saber, porque ele era ateu, né? Se qual era. Aí lançou o livro porque ele conheceu o pensar e sentir do mestre, e ele disse que nunca viu ninguém tão grande se fazer tão pequeno para fazer os pequenos se sentirem grandes, né? Lindo sobre a névoa rosa, sempre vi nas minhas exteriorização de energia essa névoa, só que branca, tipo fumacinha. E é muito real essa névoa. É Augusto Cury, viu? Vocês já sabiam antes de mim. Era só eu ler os comentários. Aonde quer que eu vá, serei luz. Tu é luz. Aonde quer que tu esteja, o tempo todo. Mas se tu vê branca, daqui a pouco tu trabalha com outra energia, entende? Deixa ela ser como ela é. Mas tu pode visualizar a rosa quando for do amor incondicional. Mas se tu visualiza a branca... Gente, quando eu tava no evento de Porto Alegre e foi feito um acesso, as centelhas que desceram eram gigantes e eram rosa. Eram rosa com glitter. Um rosinha. Eu até tenho uma calça de academia bem daquela cor. É um rosé perolado. Essas centelhas que desceram. Quando eu estava em Itajaí, teve um acesso e eu invoquei a divindade. Ali eu invoquei e veio rosa, bem grande, né? E até uma amiga minha que enxerga algumas coisas de nave, coisa e tal, a Clara, ela disse que ela viu a nave Nova Jerusalém sob Porto Alegre. E ela não entendia por quê. Eu não vejo essas coisas, eu não sei, eu só percebo o que está acontecendo ali. Quando foi em Itajaí, aí vieram umas centelhas menores, vieram maior número e brancas. Vieram os filetes de luz assim, maior número e tamanho menor, assim, tipo uns 3 metros de altura, 3,5. Lá em Porto Alegre tinha para mais de 5, 6 metros, né? Ali tinha uns 3,5, mais ou menos, assim, metragem. Eu sou boa de tamanho porque eu trabalho com imóveis, né? Trabalhei a vida inteira, então eu chego no ambiente, eu sei quantos metros quadrados tem, mais ou menos eu calculo, né? Então é isso. Quem perdeu essa live, gente, volta porque ela tá excepcional. A gente fala também sobre o que vai acontecer no dia 31, que vai ter a descida de Maria e suas falanges, né? O que realmente vai acontecer, o que a gente vai poder visualizar e sentir. E é muito bonito isso, ver que a gente faz parte desse trabalho, né? Mesmo a gente estando aqui, a gente vê que a gente é tão humano e tão divino ao mesmo tempo, né? Que nós somos a divindade em manifestação. E nunca isso nos foi dito dessa forma, com tanta clareza, de que nós somos a divindade em manifestação e somos humanos ao mesmo tempo. E isso é tão lindo, porque ser humano e ser divino ao mesmo tempo é algo que Deus realmente queria se expressar.
queria muito se expressar, se experimentar, né? Sobre a alegria, doença pulmonares, qual visão? Eu vou falar sobre isso não hoje, tá? Mas eu vou falar. Mas pulmão é mágoa, tá? É mágoa, é que nem câncer. É mágoa, tá? É o teu respirar. É mágoa, tá? Dá pra fazer o mesmo exercício que a gente fez ali com sangue. Dá pra fazer no pulmão. Enquanto a pessoa respira, ela se perdoa, pede aonde aquilo começou, vai surgir a imagem, se perdoa por ser você e todos os envolvidos, se torne cada um dos envolvidos, inclusive se torne a situação, né? Se perdoe, chama Cristo em presença e depois vai abençoando, a cada respiração vai se auto-abençoando, tá? Vocês percebem que tudo que eu ensino é autocura, né? Vocês já perceberam isso? Porque tu tem o poder de criar a doença, entre aspas, porque tu só manifesta, né? E tu tem o poder de curar. Tu só não sabe como faz isso, então eu te ensino. Entende? Mas toda a doença foi autoprojetada e manifestada por você. Então, tu tem o poder de fazer, tu tem o poder de desfazer. Porque tu é consciente de Deus. E mesmo que não fosse consciente de Deus, ainda assim tu teria o poder de desfazer. Sim, ó, a Gabi, né? Tem o poder de fazer e de desfazer. O tempo todo. Tudo que tu faz, tu tem o poder de desfazer. Só pode fazer isso. Por que isso pode acontecer? Porque não é real, gente. Se fosse real, se fosse criação, não tinha como desfazer. Jesus fala aqui num curso de amor. Ele fala sobre isso. Ele disse, se tu tivesse o poder de criar enquanto tu tá desmemoriado, o mundo realmente não teria solução. Então, quem acredita que o mundo é só isso que existe, no coração deles, na mente deles, não tem solução para o mundo. Não tem. Porque se tu acredita que isso tudo é realidade e criação, não tem como ter solução isso. É só porque a gente sabe que não é realidade, que é uma holografia, que é manifestação, que não é criação, portanto não foi feito pelo Filho de Deus consciente ou por Deus, que pode ser desfeito. Por que os milagres são necessários? Só aqui no mundo, porque na realidade que centelha divina precisa de milagre. Se tu é o próprio Deus, agora enquanto tu tá aqui, tu precisa de milagres. Eu preciso de milagres, todos precisam de milagres, né? Jesus fala disso em um curso em milagres. Todos precisam de milagres. Porque todos se sentem separados, se sentiram separados para poder manifestar a individualidade. Tu não manifesta a alma, tu não manifesta o indivíduo se tu se sente Deus puro, minha essência. Barbelô precisou se sentir o Cristo para poder manifestar a centelha. O Cristo precisou se sentir a alma para manifestar o indivíduo. O indivíduo precisou se sentir separado para manifestar o corpo, os 7 corpos. Entende? E tudo isso foi vontade da criação. Então, não odeie nada, ame tudo. Ame a realidade, que nem disse a minha irmã na palestra dela. Ame a realidade. A realidade. Que aqui é fictícia, mas é realidade, porque tu tá experimentando. Onde tu tá Deus. Onde tu tá a realidade. Modifique aquilo que não te serve mais, aquilo que tu não quer mais. Modifique, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, quanto mais feliz tu tiver, mais tu contribui para o universo inteiro, mais tu serve a Deus. Entende? A tua alegria é contaminante, é contagiante, da mesma forma que a tua tristeza também é, que os teus problemas também são. Então manifesta a alegria, o amor, tá? Perfeito, sim. Assim para tudo, no sangue também da diabetes e outras doenças, todas, Fernanda. Todas as doenças, a mesma coisa. Pede onde isso começou e vai lá, tá? Tanto é que eu tinha ovários policísticos, eu nem conhecia isso, eu me curei de ovários policísticos e tive gêmeas
de forma natural, tá? Eu tive problema de tireoide quando eu não estava conseguindo me expressar, eu tive que fazer pulsão. Eu tive nódulos mamários, que eu ainda os tenho, né? Que eu vou tirar. Mas eu ainda os tenho, nódulos mamários. Né? Por quê? Porque eu tinha essas mágoas de mãe, essas coisas que a gente precisa curar, entende? Então tudo isso foi se formando. Todo o meu corpo é regenerado porque eu tô no tempo da aceitação, lembra? Que são condições do tempo da aceitação. Então todo o meu corpo está sendo regenerado. Eu não falei para vocês que meu dente voltaria sozinho? Porque foi o processo que eu desfiz isso, que eu criei vários problemas, mas eu posso fazer isso de forma a esperar a regeneração ou intencionar, ou eu faço como todo mundo faz no mundo, boto um aparelho e tá tudo bem. Entende? Tá tudo bem, eu vou usar minha energia para outras coisas, tá tudo bem. Né? San Germano diz que as coisas só têm poder porque tu dá, que o remédio da pressão só baixa a tua pressão porque tu dá o poder para ele de fazer isso. Por isso que tem pessoas que funcionam, pessoas que não funcionam. Que os exercícios físicos só torneiam o teu corpo porque tu dá o poder para o exercício físico de tornear o teu corpo. Só que precisa ter esse grau de consciência do que Saint Germain fala. Porque se tu não tem esse grau de consciência que Saint Germain fala, não acontece. É a mesma coisa que eu falei para vocês do Dr. Hughlin lá no começo. Dr. Hughlin come um cachorro-quente todas as manhãs, mas ele pode comer só cachorro-quente todas as manhãs se ele quiser. Porque ele manda na forma, na energia daquele cachorro-quente. Você, se comer só cachorro-quente todos os dias, vai adoecer. Entende o que eu quero dizer? Porque é o grau de consciência dele, o poder que ele tem de mudar a forma, de atuar sobre a forma, de operar milagres. Quanto mais você cresce em amor, quanto mais você cresce em consciência, mais poder sobre a forma tu tem. Mas mesmo assim, tu pode passar, abençoar o teu café, abençoar o teu sangue na hemodiálise, abençoar o teu sangue dentro de ti, se você tem diabetes, né? Abençoa o teu sangue. Abençoa os teus hormônios, abençoa a insulina, tudo, abençoa. Eu tenho uma amiga que ela tem diabetes dessa que aplica a insulina. Acho que é a insulina que aplica, né? Põe injeçãozinha, não vivo sem insulina. Cara, ela adora dizer que ela não vive sem insulina. Tu acha que eu vou interferir numa coisa dessas? Não. Ela adora, eu não vivo sem insulina, mas é verdade, eu realmente não vivo sem insulina, ela diz. Então tá bom, continua assim. Não tem consciência de que daria para mudar. E eu vou ficar gastando meu tempo horas e horas, meses e meses para mostrar que é diferente? Não. Entende? Deixa assim. Nossa, que maravilhosa isso. Gratidão. Amor penetrando e curando. Cláudia, e eu que sei esse aparelho há 2 anos e ficou desalinhado a boca. Tive travas na boca de não fechar e bocejar. Retira. A minha visão está se regenerando, vai e volta. Estou aprendendo a ver com mais amor tudo. Retirei, aí estava voltando ao normal, porque a boca ficou mais torta, mas os dentes alinhados. Chegou ao ponto de bocejar. Por quê? Por que para as pessoas não dá certo umas coisas e para outras dá? Né? Tem um médico uma vez que ele disse assim, que ele se tornou terapeuta por isso, inclusive. Ele disse que tinha pessoas que estavam com câncer bem assim, terrível. E saem do hospital antes que aquele que só tinha um negocinho, tipo uma manchinha de pele, um negocinho mais fácil, menos superficial, coisa assim. Por quê? Porque um acredita na cura e manifesta o amor e a cura todos os dias. O outro é só desgraça, vou morrer e não vai dar nada certo e não sei o quê. E quem é que é o único poder manifestador da tua vida?
tua consciência. Quando todo mundo entender isso e conseguir mudar a própria consciência, deixar se abrir, se infiltrar, limpar, curar, acabou os problemas do mundo. Agora eu consigo ter vislumbres do que Jesus disse, que eu vou trazer a Nova Jerusalém para a Terra. Agora eu começo a ter vislumbres de como isso pode ser feito, através dessa mudança de consciência, né? Porque não tem como fazer um negócio desses, né? Mas se a pessoa vai deixando infiltrar, se ela entender que a própria consciência dela é o único poder manifestador, entendendo isso e aceitando isso, porque isso é a realidade, todo o resto vai se manifestando a partir daí, né? Então, olha só, um único conhecimento muda o mundo todo. Qual o único conhecimento? De que a tua consciência é o único poder manifestador da tua vida. Esse conhecimento já muda o mundo todo. Se todo mundo entender, sentir e começar a trabalhar para mudar, então, a sua consciência. Para manifestar o amor, a luz, a paz. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Dá para entender? Ficou bem claro? Gente, eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui no domingo de manhã de madrugada. Já acham que é de madrugada às 8. Imagina a gente que acorda às 5 da manhã. Às 6 horas, 6 e pouco já tá aqui na live. E eu quero agradecer vocês muito por isso. Domingo que vem temos mais e segunda-feira finalizamos. Eu quero muito agradecer vocês. Hoje foi um dia muito lindo, muito lindo, muito lindo, que Deus nos mostra que a forma como a gente o vê é a forma como a gente manifesta. Então, a forma como a gente enxerga Deus é como a gente manifesta, e Ele nos mostra como Ele realmente é, que Ele é o nosso ser que quer se expressar na humanidade, na divindade ao mesmo tempo, através do amor, do relacionamento. Né? Perdão. Gente, não te apega a coisa pequena. Tudo pode ser limpo, transmutado e curado. Tudo. Em qualquer momento, em qualquer instância. Só vai. Tá? Só vai, só segue em frente, só manifesta a tua divindade e a tua humanidade ao mesmo tempo. Quando você se sentir humano, não te xingue, não te brigue. Quando você se sentir divino, não te vanglorie, apenas agradeça. Porque isso vai acontecer o tempo todo, até que se torne teu estado natural. É um estado natural, sabe? Como a tua personalidade, ela é forte e ela é sensível ao mesmo tempo, como a tua personalidade, ela é fraca às vezes e se sente falta de proteção e ao mesmo tempo ela é deixa que eu resolvo. A mesma forma é o que nós somos. Tu entende que tudo é uma paródia da criação, inclusive a nossa personalidade. Então, não é que você está oscilando, é que tem momentos em que você precisa ser forte e determinado e momentos que você deve ceder e deixar entrar e receber. Tem momentos em que a gente deve receber e tem momentos em que a gente deve dar. Tem momentos em que a gente tem que ir para fora e brigar e botar o nosso poder para jogo. E tem momentos em que a gente deve ser protegida, cuidada, amparada e se esconder. E tá tudo bem. E não é porque eu tô mais fraca quando eu demonstro a minha fragilidade aparente, ou que eu tô mais forte quando eu me imponho. Às vezes, quando a gente se impõe, é que a gente tá mais fraco e mais suscetível do que quando a gente se sente mais receptível, mais fraco fisicamente ou emocionalmente, entende? Como eu recebo quando eu tô na força e como eu recebo quando eu tô na fragilidade, na humanidade. Eu recebo nos dois estados, gente. Hoje, se eu fosse dizer para vocês, Ana, tu recebe só em meditação? Não, caramba, eu recebo o tempo todo. Eu recebo quando eu tô brigando com alguém, quando eu tô xingando alguém, quando eu tô dizendo, ó, chega de letargia,
chega de frescura, chega disso, acabou. E eu recebo ao mesmo tempo quando eu tô em amor, em carinho, em colinho, sabe, para as meninas, ou alguma coisa assim para mim mesma, me acolhendo em determinada situação de dor, sabe? Que nem eu passei ali, que eu me tornei esse casal ali que eu falei para você semana passada, e eu senti a dor daquela mulher, eu senti a força, o ódio, tudo dele também, aquele poder, aquele coisa de eu mando, eu sou fodão, e ao mesmo tempo eu senti a raiva, o ódio dela, e eu senti a fragilidade, a delicadeza, a pureza sendo que nem uma borboleta, se tu pega ela pela asa, que ela não consegue mais voar porque tu tira aquele pozinho dela, sabe? Que eu não sei o que é aquilo, sabe? Mas se tu pegar uma borboleta pela asa, tu mata ela, né? Ela não consegue mais voar. Então, é uma coisa assim que é tão delicado dentro de nós, e todos nós temos isso, sabe? Todos nós temos esse véuzinho delicado, e ao mesmo tempo nós temos esse urso, né? Forte, poderoso, que abre aquela bocona e assusta todo mundo, aquele leão rugindo. E não tem nada de mal nisso. Eu me criticava muito porque eu não conseguia me livrar da raiva, né? Eu conversava com Jesus sobre isso, cortei relações com ele várias vezes por isso. E ele disse, eu te escolhi, porque você sabe rezar e sabe trabalhar, só vai lá e faz. E deu. Ele não me escolheu porque eu sou mansinha, porque eu sou um doce, entendeu? Ele não me escolheu por isso, ele me escolheu porque eu sei rezar e sei trabalhar. Então pronto, né? E se isso é o suficiente para ele, é porque ele me aceita do jeito que eu sou, ou ele vai transmutar dentro de mim o que precisa ser transmutado, porque Jesus faz os seus discípulos, né? É aquilo que eu disse, você na consciência crística, você é munido, porque você está em estado receptivo, então você recebe aquilo. Eu não contei para vocês que em janeiro, não desse ano, do ano passado, eu recebi esse arquétipo de força com tanta força, que é muito mais forte que um urso raivoso. É algo que, nossa, parece que eu na raiva voaria sobre o planeta inteiro. É algo assim bem forte mesmo. E ao mesmo tempo uma doçura, uma sensibilidade daquela borboleta que se for tocada na asa morre, não pode mais voar. Então não queira ser de um jeito que tu não é. Só te rende a ser verdadeiramente como tu é. Te rende a isso. Sabe? Te rende a ser verdadeiramente como tu é. E quando tu não souber das coisas, tá tudo bem. É pra te não saber nesse momento. Quando chegar o momento de saber, você vai saber. Tá bom? Beijo. Nos vemos amanhã. Bom fim de semana, amores da minha vida. Amei. Uau! Que delícia escutar isso. Eu tenho certeza que o domingo de vocês vai ser bem gostoso. A gente se vê amanhã. E o meu também, tá? Beijo.